Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Salve, salve, meu povo e minha pova! Tá começando mais um episódio inédito do Filosofia de Boteco, o podcast em que debatemos e pensamos, refletimos, acompanhados sempre das ilustres presenças dos pensadores mais importantes da nossa história, da nossa humanidade, para refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. E nessa quarta-feira, episódio inédito, episódio número 5, você pode estar ouvindo esse episódio de manhã, à tarde ou à noite, após assistir o primeiro telejornal, ou o telejornal do almoço, ou o telejornal da noite, né? Você resolveu dar uma relaxada, ouvir um conteúdo bacana, como a Filosofia de Boteco é, mas ainda está carregado, ainda está fresco na sua memória, no seu entendimento, as informações que o jornal passava, né? E o jornal, os telejornais, os podcasts de noticiário, quase todos, quase sempre são carregados, nos bombardeiam, nos alvejam de diversas formas e quase que a todo instante de notícias sobre política, seja política do nosso país ou de outros países. E é quase que impossível fugir da política, do assunto da política, né? A política ela é um elemento quase que inato, quase que obrigatório da existência humana, das relações sociais, das relações intersubjetivas em que temos com o outro, seja com a nossa família, com a nossa comunidade ou com o nosso município. Então a política ela é um elemento que está a todo instante dando as caras, né? E mesmo você gostando ou não da política, mesmo você sendo um amante ou um pária, uma persona não grata da política, ela vai continuar influenciando, agindo na sua vida. Então é inútil tentar escapar da política. E quando você acaba ouvindo um telejornal sobre alguma notícia do legislativo, sobre alguma tal da emenda constitucional, né, uma PEC, sobre alguma proposta de lei, sobre política fiscal, reforma administrativa, toda aquela ladainha que nossos congressistas, nosso poder executivo, nosso judiciário acaba lidando, né, e você volta e meia sempre visualiza uma certa revolta, um certo desgosto da população para com os políticos, né? É quase difícil você ver a grande maioria da população elogiando políticos, elogiando a sua classe do judiciário, a sua classe de congressistas, de prefeitos, vereadores. É uma exceção, né? Mesmo quando há políticos de algum espectro, sempre há os antagonistas. Então, é quase que rotineiro a política ser vista com maus olhos. Sempre há detração contra a classe política, contra os nossos representantes. E, dito isso, urge a questão, né? Urge a seguinte indagação. Se política é tão importante, se política é tão presente, tão necessária, tão quintessencial para o nosso arranjo social, por que ela nos causa tanta sensação de indignidade, tanta raiva, tanto ódio contra o outro, tanta sensação de mal representantes, de corrupção, de ser fraco ao ente público? Por que será que visualizamos tantos políticos corruptos? Por que parece que o mal está impregnado na política, né? Por que parece que todo político é um filho da puta, um cara que só pensa em si mesmo, é alguém que só tá lá para usurpar do dinheiro e cair fora, né? Bom,
para tentar responder essas perguntas, eu vou trazer à baila, trazer à tona o pensador renascentista, humanista, Nicolau Maquiavel, o infame Maquiavel, bastante perigoso, bastante ácido, bastante controverso, e ele tentará nos expor por que parece que a política e os políticos são de fato maquiavélicos. Bom, né? E para passar a palavra ao Maquiavel, né? É necessário entendermos que Maquiavel, né? Do século XV, né? Do período do Renascimento, ele traz uma ruptura, uma mudança na análise da filosofia política. Podemos até dizer que ele não era um filósofo político, mas sim um cientista político. Por quê? Porque Maquiavel rompe com o paradigma de ética e política como duas ciências, duas formas de se organizar a sociedade, de organizar a conduta humana juntas, contidas uma na outra. Maquiavel separa a ética da política. Para ele, ética visa alguma coisa, visa o dever ser, e a política é um ser, é algo que é. Ele não vai propor políticas boas, ele não vai propor qual é o melhor governante, qual a melhor forma de se governar. Ele vai descrever como os governos funcionam, como se realiza, como se opera o trato da política, né? E Maquiavel, ele começa desta forma, né, para tentar visualizar a estrutura do poder, como ela se erige, como ela nasce e como ela permanece, e talvez como ela caia, né? Como que ela se rompe, como ela se destroça. E Maquiavel vai propor uma ideia dualista de que o governante, o político, o príncipe, né? Ele utiliza esse termo na sua obra, né, homônima, né, chamada O Príncipe, da realidade do príncipe ter dois fatores, duas características que o irão nortear para o sucesso ou fracasso do seu governo, que são a virtude e a fortuna, né? Esses dois elementos quintessenciais que colocam alguém no poder ou tira do poder rapidamente. Bom, primeiro, né, a virtude para Maquiavel, né, a virtude, né, esse termo que vem do latim de viril, de homem, de virilidade, que também se assemelha à virtude, é basicamente isso mesmo, é a virtude do príncipe. Mas que virtude é essa? É bondade? É caridade? É uma certa compaixão pelos mais fracos? Bom, para Maquiavel, isso é tudo menos virtude. Virtude é técnica, gestão, astúcia, ardil e habilidade no gerenciamento do bem público e de pessoas. Virtude é essa característica, essa força, essa voracidade pelo poder, essa gana por mais poder, por mais potência, que faz com que príncipes, com que políticos cresçam na vida pública e se mantenham. Esse é o primeiro aspecto, é o aspecto controlado, é o aspecto nosso, que está nas nossas mãos, é o aspecto que podemos alterar, essa postura de ação e dominação para com o outro. Esse é o primeiro aspecto que Maquiavel vai trazer para o príncipe. Em contrapartida, do outro lado, temos a fortuna. Essa fortuna, né, como o próprio nome diz, ela vem baseada, ela bebe da ideia mitológica da deusa romana, deusa grega, Fortuna, deusa da sorte, deusa do acaso, deusa das coisas que escapam os dedos, das coisas líquidas que escorrem por entre as mãos, que não podemos pegar, não podemos controlar. É o acaso, é a sorte, é o aleatório. Então, o
príncipe, ele também precisa dessa fortuna. Não se trata de fortuna necessariamente de pecúnia, de dinheiro, de montante financeiro, mas é uma fortuna de os fatos, os acontecimentos, as coisas que escapam-lhe o conhecimento e a mão, né, favoreçam a sua ascensão e manutenção do poder. Por quê? Porque nem tudo está adstrito à vontade e ao desejo do governante, do político. Tem coisas que estão além do seu alcance. Ele não pode controlar um clima, ele não pode controlar uma colheita, ele não pode controlar aspectos físico-naturais, mas ele pode controlar aspectos sociais, ele pode controlar emoções do povo. Então, ele tem que ter tanto a virtude quanto a fortuna. Os dois aspectos que Maquiavel irá propor para o político. E ele dá ênfase no primeiro aspecto, dá ênfase na virtude. Por quê? Porque a fortuna, ela nos escapa. Ela é algo que não podemos controlar. E depender dela é ficar suspenso numa corda bamba. Você pode permanecer por bastante tempo, mas a sua queda você nunca irá prever. Com a virtude, você consegue estar em cima de uma cadeira com 4 pés, firme, sólido. Você consegue alterar as suas condições. Você consegue mudar essa incerteza, essa fragilidade que te sustenta. A virtude é a principal característica para um bom político. E por falar em bom político, né? Para Maquiavel, o bom político não é aquele que se importa com os pobres, com as mulheres, com as minorias, que busca trazer o reino de Deus para a terra. Não. Maquiavel, ele, como dito anteriormente, ele traz um certo realismo, um certo ceticismo e pragmatismo para a política, né? Ele tem uma visão da natureza humana pessimista. Ele não acha que o homem é bom, como o cristianismo visualiza, né? Deus é bom, Deus criou o homem, logo o homem é bom. Maquiavel rompe com isso. Mas para Maquiavel o homem também não é mau, mas ele tende a ser mau. Porque Maquiavel enxerga que as relações de poder e de ação entre os homens é uma relação de estratégia, é uma relação de quem sabe mais, quem consegue impor a sua tática sobre a outra tática. É uma relação de eu consigo em detrimento de outro não conseguir. Maquiavel tem esse realismo político que lhe acarreta nessa concepção de que o bom político não é aquele político com propostas sociais, mas sim aquele que consegue manter o poder por meio da virtude, por meio da astúcia, né? Ele, atualizando para hoje, Maquiavel visualizaria um bom político aquele que domina as mídias sociais, que consegue ter o clamor do povo, não pelas suas propostas, mas pelo seu ardil, até mesmo pela mentira. Maquiavel declara que o tirano, o príncipe, o político pode e deve ser um tirano, deve apelar para a desumanidade, para a crueldade, para manter-se no poder. Porque a manutenção do poder é o que importa. Tudo é pelo poder. Bom, e se tudo é pelo poder, nem sempre o príncipe, né, o político, deve ser amado, né? Se tudo é pelo poder, às vezes ser temido causa um efeito, tem um resultado até melhor do que o amor, né? É claro que seria muito melhor, diz Maquiavel, ser amado e temido pelos seus súditos e pelos seus adversários. Mas essas duas posições é muito difícil de se alcançar, o amor e o temor. Então, né, visando uma funcionalidade prática para o seu governo, para o Estado, para a coisa pública, para a manutenção do poder, o príncipe pode e deve sim ser temido, deve sim apelar para coisas que não são bonitas de se ver e de se falar, né? Então, Maquiavel, quando ele propõe isso, né, causa bastante, até hoje, um certo
distanciamento, um certo horror, uma certa repugnância por parte de jornalistas, por parte de cientista político, por parte de população em geral, porque ao ler esse conteúdo, parece que Maquiavel está dando aval para os piores ascenderem ao poder, para qualquer crápula, qualquer pessoa sem escrúpulos subir ao poder, né? Só que não é bem assim, né? Pelo contrário, Maquiavel, ele não propõe que esta deve ser a forma de se governar. Ele não quer que isso aconteça. Ele descreve o que acontece. Essa é a forma, esse é o diagnóstico, a autópsia do corpo, do coração, da estrutura da política. É por isso que os piores sobem, é por isso que os mais velhacos, os ardilosos, os traíras, os mentirosos, os corruptos, é por isso que Caifás subiu ao poder, é por isso que Hitler subiu ao poder, é por isso que tantos outros corruptos sobem e se mantêm e retornam ao poder, porque eles usam da sua virtude e uma parcela de fortuna, né? Seja financeira, né? Que eles acumulam com base em seus governos, seja de circunstâncias, né? Eles conseguem ascender, se manter e retornar em caso de alguma queda, de algum declínio em algum momento, né? É por isso que Maquiavel, ele é considerado por alguns pensadores alguém que não estava apoiando a tirania, mas estava satirizando, expondo e avisando a civilização, os cidadãos. O que Maquiavel faz é um diagnóstico, é um aviso, é um alerta. Veja como funciona o seu legislativo, como funciona o seu executivo. Veja o que eles fazem, veja o ardil, veja esse discurso político carregado de promessas falsas, carregado de ideias mentirosas, de palavras sedutoras. Veja por que ele consegue trazer você como um hipnótico, porque você consegue ficar adstrito a ele, ficar submisso, porque ele utiliza de todas as armas, ele não tem freios, nada para o poder do príncipe. O Leviatã devora tudo, nada escapa do seu alcance depois que ele consegue ascender e se manter no poder. Por quê? Porque você é submisso, você é fraco, você é moral, você é cristão, você pensa nos animais, você pensa no amanhã. E o político? O político, ele pensa no poder. O político é estratégico. O político, ele sabe utilizar de manobras. O político, ele só quer se manter no poder. Ele não tem nenhuma meta para com Deus, nenhuma meta para com a sociedade. Ele não tem nenhuma meta para com o amanhã, para com alguma filosofia idealista. Não, o político, ele apenas visa a estratégia e o poder. Ele apenas é um agente para o poder, um agente do caos. E é por isso que Maquiavel ainda é visualizado hoje com um certo desdém, um certo temor, uma certa visão crítica. Por isso que ele é colocado como um certo diabo na história do pensamento, porque ele continua atual. Ele continua atual porque ele dá causa a temor, ou vice-versa. O diagnóstico de Maquiavel na política está longe de ser datado. O que Maquiavel propôs é visível hoje. Maquiavel rompe com a ideia de homem social, homem bom que se tinha na Grécia, que se tinha no cristianismo. Ele corta a influência de Aristóteles de o homem ser um animal político. Ele erige que o homem é um animal estratégico, é um animal que consegue devorar outros. Ele não necessariamente é mau, mas ele pode vir a ser bastante mau, né? Então ele até meio que influencia em alguns aspectos que Hobbes irá dizer: o homem é o lobo do homem, né? Um massacra o outro, devora o semelhante. Também influencia a questão de Jung e Habermas com o agir comunicativo de um lado, o debate, o diálogo, o discurso de dois iguais para um consenso, com o agir estratégico de utilizar o outro como um meio, o outro como ferramenta, o outro como um utensílio não humano, utilizar o semelhante como um inferior, mecanizar,
transformar em peças outros para construir o seu império, construir a sua fortuna, construir o seu trono, né? Essa questão do homem como meio também vai reverberar em Kant, né? Que Kant vai trazer aquela questão, vai trazer para nós o pressuposto da dignidade da pessoa humana, bastante conhecido no direito moderno e contemporâneo e na filosofia, né, de você nunca utilizar um semelhante, nunca utilizar um outro como um meio, mas sempre como um fim. Veja o outro ser humano como um fim em si mesmo. Ele não é um mecanismo seu, ele não é um produto seu, ele não é um objeto seu, ele é um outro semelhante com ideias, com bastante individualidade e singularidade. Para Maquiavel, o político utiliza todos como meios. E ele faz isso para manter-se no poder, para fazer os desígnios da sua vontade e do Estado. Então essa análise de Maquiavel, né, de 1500 e bolinha, período renascentista, época que o Brasil recém-descoberto, não é nada datado, não é nada antigo, né? Trazer Maquiavel para a contemporaneidade é algo que é bastante visível. Basta ver a nossa corja de deputados federais, estaduais, os nossos representantes do judiciário que maquinam perversões da lei, que se maqueiam, se fantasiam de adequação de uma vontade superior de justiça, né? Traveste a corrupção de justiça, deturpam a deusa Têmis, deturpam o ideário da justiça, do direito para interesses próprios. Veja nosso executivo com programas, com ideias e planos que são muito distantes da nossa necessidade, mas se maqueiam, se parecem com ideias para nós, mas são só para eles. É isso que o príncipe faz. Ele utiliza da sua virtude, do seu ardil, da sua astúcia, da sua maldade mais bem canalizada para conosco. Ele nos utiliza para a realização do seu poder. Então é bastante perigoso você visualizar isso, é bastante firme, bastante ácido, porque é um alerta de Maquiavel para nós. Maquiavel é esse homem que morreu pobre, morreu quase sem nada, era um homem de bastante virtude, sem nenhuma fortuna, e nos deixa o alerta da política como meio de utilizar o outro como ferramenta, né? Nos deixa o alerta para que nós sejamos maquiavélicos e nossos políticos ideais, e não nós ideais e nossos políticos maquiavélicos. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você, se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima!